Color grading de show musical. Um belo dia cai aí na sua mão um videoclipe bonitão, com cenas de show super bem produzidas, mas naturalmente você tem aí várias luzes coloridas rolando, uma variação de exposição enorme. E aí, como lidar com isso? O objetivo desse tutorial não é te ensinar como criar um visual, até porque existem milhares de maneiras e opções estéticas que você poderia escolher. Não existe um jeito certo de fazer. O que eu quero te mostrar é o que você precisa treinar o seu olho para ver quando você estiver lidando com esse tipo de material e ter a capacidade de executar da melhor maneira a sua visão criativa, para você ter condição de entregar um trampo que seja, além de bonito, impecável tecnicamente. E se por acaso esse é um assunto que te interessa, não se esquece de se inscrever aqui no canal, curte o vídeo que me ajuda demais, e já aproveita para me seguir lá no Instagram que todo dia eu posto conteúdo por lá. E bora pro vídeo de hoje. Se você é um colorista iniciante que está acostumado a trabalhar com Premiere, Final Cut ou outros programas de edição, que está a fim de elevar suas habilidades para o próximo nível e mudar a qualidade do seu trabalho, eu tenho o treinamento perfeito para você. Um tutorial gratuito de 1 hora em que eu vou te levar de nunca ter aberto o programa até sua primeira entrega colorida e finalizada profissionalmente dentro do DaVinci Resolve. Então vamos lá, quando a gente vai fazer um color de um show, existem alguns cuidados que a gente precisa tomar com relação à parte técnica da imagem. Porque a gente geralmente está trabalhando num cenário que tem bastante luz, tem bastante cor, bastante saturação, contraste, área de altas luzes, de sombra, enfim. E aí existem algumas cautelas que a gente precisa tomar para garantir, além da beleza do trabalho que a gente vai entregar, que ele esteja tecnicamente correto, né? Então vamos lá, vamos começar. Essa cena aqui foi gravada com uma Red, eu vou fazer o gerenciamento de cores dela aqui. Antes de fazer o gerenciamento, vou mostrar aqui para vocês uma coisa que é importante, ó. Sempre que você está trabalhando com arquivo em RAW de Red, é importante que as suas configurações aqui no RAW sejam essas aqui, ó, em Color Science IPP2, Color Space Red Wide Gamut e Gamma Curve Log 3G10. Você pode fazer isso aqui pelo RAW da câmera em clipe por clipe, ou você pode fazer essa configuração aqui no Camera Raw, ó. Você vem aqui, coloca a Red para configurar como que você quer a Red. Half Res Good, que é a qualidade do debayer, geralmente essa aqui é boa para você trabalhar. Você consegue ter um bom playback. Se você colocar muito alto aqui, cara, sua máquina tem que ser assim, da NASA para rodar, saca? Senão não roda. BitDepth 16, que é o da Red, e aqui que tá a brincadeira, ó. Se isso estiver desabilitado para você, é provavelmente porque vai estar assim, ó, usando o metadado da câmera, né? Mas você coloca aqui do projeto e você configura aqui desse jeito. E daí você vai garantir que todos os seus arquivos da Red, do projeto inteiro, estão sendo decodificados dessa maneira aqui. Esse é o padrão da Red para você extrair o máximo da qualidade do arquivo. Então beleza, vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui então, vai ser fazer a nossa transformação do espaço de cor da Red para o nosso espaço de cor Hexad09, né? Esse meu primeiro node vai ser o IDT, e o meu último node aqui vai ser o meu ODT, Input Device Transform, Output Device Transform. Aqui no meu IDT, vamos lá, vou trazer um Aces Transform aqui. Eu vou falar para ele que o meu sinal de entrada é o sinal da Red. Aqui, ó, Red Wide Gamut Log 3G10. E a minha saída vai ser Aces CCT. E aqui no final, eu vou fazer a minha transformação de Aces, que é o sinal que está vindo daqui, para Hexad09, que é a nossa entrega padrão. Então vamos lá, achar aqui Aces CCT e a minha saída Hexad09. Pronto, está feito aqui a minha primeira transformação para o espaço de cor Hexad09 para a gente começar. Aí vamos lá, vamos começar a enriquecer essa árvore de nodes aqui. O que eu vou fazer agora vai ser criar alguns nodes aqui para trás. Esse meu primeiro node vai ser de redução de ruído, Noise Reduction, e esse daqui vai ser onde eu vou mexer com HDR, ajustes de afinações de contraste que eu precisar fazer, eu vou fazer aqui antes da transformação. Aí agora a gente vai começar a fazer os nossos ajustes para frente aqui, né, já dentro do nosso espaço Aces. Primeira coisa aqui na sequência vai ser o meu contraste, depois o meu white balance e depois a minha saturação, como de costume, né, um padrãozinho aqui nesse momento de correção de cor. Aí depois desse node aqui vai ser onde a gente vai começar a criar algumas direções para esse visual, né? Aqui nesse próximo node eu vou mexer com Color Warper, vou chamar esse cara aqui de teia. TI, eita, e aí de novo, teia, pronto.
Na sequência dele aqui, vou botar um glowzinho, que sempre ajuda. Aqui na sequência do glow, vou colocar uma limitação de saturação, porque isso vai ser muito importante. Como a gente está trabalhando num cenário com muita cor, enfim, muita saturação, esse node aqui vai ser fundamental para a gente garantir a qualidade do nosso sinal, a legalidade do nosso sinal. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui também que vai ajudar demais vai ser um tonal mapping. Como a gente está trabalhando numa imagem que vai ter bastante contraste, highlights, sombras, esse mapeamento aqui da luminância da cena vai ajudar demais o nosso trabalho, vai facilitar bastante, vocês vão ver. Na sequência dele aqui eu vou criar um grão. E eu acho que é isso. Com essa estrutura aqui a gente vai conseguir construir o visual dessa cena. Agora, antes de eu começar a fazer o tratamento, eu vou trazer aqui uma referência que eu escolhi, que vai orientar aqui as decisões que a gente vai tomar na hora de construir esse look, né? Sempre legal trabalhar com uma referência. E a referência que eu trouxe é desse filme aqui, ó, chama Spring Breakers, que é um visual numa casa noturna também, uma cena bem colorida. As cores que estão acontecendo aqui não são as mesmas cores da nossa cena, então a gente precisa abstrair, né? Absorver o que dá disso daqui, enfim, o que não bater não tem problema. E vou até abrir aqui, ó, pra gente analisar esses scopes. Então vamos dar uma olhada no que está acontecendo. Olha que massa. O que eu percebo quando eu olho para esse sinal é o seguinte. Aqui no Vector Scope eu vejo que está bem colorido, muita cor presente aqui, né, no meio, mas essas cores não ultrapassam a legalidade, né? Todas elas estão existindo aqui, ó, dentro do espaço que elas deveriam estar existindo. Os pretos estão chegando no zero, ó, a gente tem um preto liso, né, chegando até aqui embaixo do sinal e está equilibrado, percebe? Ó, os três canais RGB aqui estão equilibrados, então a gente tem um preto puro. Apesar de estar acontecendo muitas cores aqui na cena, ó, o nosso preto está puro. E dá para perceber também, ó, como que as altas luzes não chegam no topo. Olha só como que a gente tem uma imagem de alto contraste, mesmo assim quando a gente olha aqui para os scopes, o scope não está chegando lá no topo, as altas luzes. A gente está acontecendo, os tons de pele, essas áreas de luz aqui estão acontecendo mais no meio do sinal, ó. Então, isso é uma outra característica desse look, né, do visual do filme, assim, look fílmico. Quando o filme era feito na película, a película tem essa sensibilidade mais gentil com as altas luzes. Então, diferente do digital, quando você pega uma imagem, grava digitalmente uma imagem dessa, você vai ter provavelmente as altas luzes batendo lá no topo. Na película, essas altas luzes já chegam com mais suavidade. Então, essa é uma coisa que eu percebo quando eu olho aqui para essa imagem. Então, beleza, fizemos as nossas notas, vamos voltar aqui agora para nossa imagem. Percebe aqui, ó, como que o nosso sinal está diferente, como que os nossos pretos estão desequilibrados. A gente tem bastante cor acontecendo e os nossos pretos estão desequilibrados, né? A gente não tem um preto puro. E aí, como a gente tem muita invasão de cor, fica difícil até da gente conseguir estabelecer um contraste da imagem quando o balance está muito zoado. Porque se eu vier aqui, por exemplo, ó, nas ferramentas de contraste pivô agora e começar a aumentar o contraste, olha como que o vermelho vai chegar lá embaixo e o azul não chega, tá vendo? Então fica difícil de analisar o contraste da imagem com esse monte de invasão de cor acontecendo. E aí o que eu vou fazer para facilitar o meu trabalho aqui? O que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó, a primeira coisa vai ser zerar a saturação da imagem. E olha o que acontece quando eu zero a saturação. Acabou aqui o desequilíbrio, ó. Eu estou enxergando, o que eu estou enxergando aqui, ó, é pura e exclusivamente o contraste da imagem, tá tudo igualzinho, ó. Os canais RGB ficaram iguais na hora que eu diminuí a saturação. Então eu posso fazer o contraste tendo como referência só a luminância da cena, que é a imagem em preto e branco. Então é isso que eu vou fazer, vamos lá. Vou começar a mexer com o contraste dessa imagem aqui agora. E eu vou enterrar sem dó, velho, porque eu quero que o preto chegue no zero aqui. Essa é a nossa intenção nesse primeiro momento, acertar os nossos pretos. As altas vão passar lá um pouco, mas não tem problema. Aumentar bem o contraste aqui. E aí eu vou agora diminuir um pouquinho o pivô, ó, baixar o nosso pivô. Para abrir um pouquinho mais as sombras do nosso sinal. Tentar um pouquinho mais. Acho que aqui tá interessante. Tá passando bem as altas luzes aqui, né? Mas não tem problema, porque eu já vou lidar com isso aqui no nosso tonal mapping. Então, vamos lá, mexer aqui um pouquinho mais no pivô, abrir um pouquinho mais as sombras. Os pretos estão no ponto, acho que tá legal. E aí agora, o que eu vou fazer? Aqui no meu tonal mapping, antes de eu trazer a cor de volta, eu vou vir aqui no meu tonal mapping, ó, e vou trazer um efeito que é o Color Space Transform. E aqui no Color Space Transform eu não vou fazer nenhuma transformação do espaço de cor, nada. A única coisa que eu vou fazer aqui, ó, vai ser o mapeamento da luminância dessa cena. Aqui em Tone Mapping, ó, o que eu vou fazer vai ser escolher Luminance Mapping e eu vou habilitar essa ferramenta aqui, ó, Use Custom Max Input. E o que ela está fazendo? O que está acontecendo quando eu habilito aqui?
Aqui, ó, eu tenho uma medida de nits, né? O máximo, o input máximo dos nits dessa cena, tá em 100. O que que isso significa? Nits é uma medida de luminância, então de 0 a 100 nits você tem uma escala de luminância, de 0 sendo preto e 100 sendo o branco, ponto máximo de luminância da cena. Isso significa que todos os pixels dessa cena aqui que estiverem alcançando 100 nits vão ser entendidos, vão ser apresentados pra gente como branco puro. Mas se eu vier aqui e colocar, por exemplo, 10.000, ó, 1, 2, 3, olha o que acontece. Puf, olha como que o nosso sinal automaticamente se recolhe. Vou dar um antes e depois aqui, ó. Olha como a gente ganha definição de volta lá, detalhe nas altas luzes. Porque o que está acontecendo? Agora eu estou dizendo aqui, nesse node, nesse efeito, que o teto dessa imagem, o teto desse arquivo, o ponto mais luminoso dele é 10.000 nits. E não tem nada nessa cena aqui, ó, chegando em 10.000 nits. Por isso que o ponto branco dela, ó, não chega lá no topo do sinal, tá vendo? Então o que eu fiz aqui, ó, foi um remapeamento da luminância para eu dizer qual que é o ponto máximo e controlar dessa forma as altas luzes. É muito mais fácil fazer assim do que eu querer fazer aqui uma seleção das altas luzes e ir diminuindo elas até chegar onde eu queria. Aqui no mapeamento fica muito mais fácil. E aí eu posso até dar um passo além, ó, habilitar isso daqui, essa segunda opção, e diminuir aqui o output máximo, ó. Se eu diminuir, olha só, consigo recuperar ainda mais, ó, as luzes lá, tá vendo, ó? Eu acho que se a gente chegar até aqui assim, talvez, ó, fica interessante. Aí a gente pode mexer aqui na adaptação também, ó, que deu o ponto médio desses ajustes de luminância, você pode controlar, tá vendo? Acho que aqui tá legal. Deixar em 9 mesmo, nem vou mexer com isso, tá bom. E aí pronto, agora que a gente fez aqui o nosso mapeamento de luminância, chegamos onde a gente queria, eu vou voltar aqui no meu primeiro node de contraste e vou devolver a saturação dele. Vou colocar em 50, que é o preset. Vamos ver o que acontece. Olha o que aconteceu, velho. A imagem ficou toda zoada. Percebe como que ia ser difícil chegar no contraste dessa cena olhando para a imagem colorida? Porque você olha para isso daqui agora e pensa, pô, tá errado, velho, tá zoado, não é possível que esteja certo. Olha o sinal aqui como que tá zoado. Mas o que acontece é o seguinte, tá ficando desse jeito porque a gente tem muita invasão de cores. Quando a gente olha para a imagem em preto e branco, tá certo, ó. Então o que eu vou fazer agora, ó? Aqui no meu White Balance, eu vou nivelar os pretos, porque os pretos vão ser a minha referência de realidade dessa cena. E aí como que eu vou fazer aqui isso? Eu vou vir aqui no Lift, ó, e vou jogar na contramão, na direção oposta do azul, até a gente começar a equilibrar esse sinal aqui por baixo, ó. Olha o que vai acontecer na hora que eu pegar o Lift e começar a levar para lá. Eu nem tô olhando para a imagem, eu tô olhando só para o sinal ali, ó, só para os scopes. Olha como que eu tô recuperando o vermelho, compensando o azul. E aí é mexendo, cara, não tem jeito, até você achar o ponto. Sem dó, velho. Olha onde já tá minha bolinha aqui, ó, chegando lá no amarelo, que é a cor complementar do azul, né? Nesse ponto eu já tô olhando aqui, ó, entre os scopes e a cena. Olho para os scopes, olho para a cena, até achar o ponto ideal, o ponto certo. E eu acho que aqui a gente chegou num ponto interessante, cara. Olha o antes e depois, velho. Olha como que tava, tipo, parecendo que tava tudo regaçado nessa cena, mas era só um desequilíbrio nas baixas luzes. E aí você percebe, quando a gente ajusta aqui, ó, através do lift, faz o equilíbrio dos pretos, pronto, ó, já estamos na realidade de novo, purificamos aqui as cores das sombras e não perdemos toda a cor que a gente tem na cena, que está acontecendo aqui no BG, a luz que está chegando nele. Olha o salto, cara. É muito brutal, velho. Vou até dar uma tela cheia aqui. Olha onde a gente estava e olha onde a gente chegou, só com o equilíbrio aqui das sombras. Legal? Então vamos evoluir. Aí, ó, o que eu vou fazer agora vai ser o seguinte, vou usar aqui a minha aba de HDR para dar uma afinadinha ainda nesse contraste. O que eu quero fazer? Quero diminuir ainda um pouquinho mais essas altas luzes e trazer um pouquinho mais de informação nas sombras. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui o que o Light está afetando. Ó, acho que aqui no Light, nem preciso mexer nele, já vou conseguir trazer de volta o tanto que eu preciso. Vou trazer aqui um pouquinho. Olha o antes, já se recolhe mais, né? Eu acho que fica mais elegante, fica mais próximo da estética do filme, ali dentro daquela referência que a gente estava vendo, né? Não tem essa luz tão agressiva, tão gritante, esse pixel aceso, que é a cara do vídeo mesmo, sabe? Do digital. Legal. E agora vamos dar uma mexida aqui nas sombras. Vamos olhar aqui.
Shadows, Darks. Acho que nos Shadows mesmo a gente pode mexer. Vamos ver o que acontece. Não, tô achando que os Shadows estão abrindo demais o sinal. Vou mexer aqui nos Darks para ver como é que fica. Eu acho que já deu um ganho, cara. Vamos dar um Ctrl Z aqui, voltar. Talvez esteja muito pouco ainda. Então o que eu vou fazer? Vou abrir aqui essas setinhas, ó. Vou mudar aqui o ponto de entrada do Dark. Se eu entrar bastante, ó, olha só como que acende tudo, né? Se eu vier pra cá, não acende nada. Então eu vou achar aqui o ponto em que eu sinto que... Acho que aqui tá interessante. Olha aqui o sinal, que legal. Repara como que o sinal aqui vai se recuperando conforme eu vou mexendo, tá vendo, ó? Acho que aqui tá bom, velho. Aqui tá interessante. Ó, antes, depois, suavizamos as altas, trouxemos um pouquinho mais de informação para sombras. Acho que tá lindo. Vamos evoluir. Então, legal. Agora o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. Vou trazer o Vector Scope para a gente dar uma olhada em como que tá nossas cores. Olha só. A gente tem as cores chegando bem lá no seu limite, mas aqui no centro eu não estou vendo uma presença tão grande de cores assim. Então vamos lá. Primeira coisa vai ser o seguinte. Vou vir aqui na saturação. E aqui no RGB Mixer, vou aumentar os 3 canais, verde, azul e vermelho, no máximo para a gente ter um ganho de saturação. Daí vamos ver o que acontece. A imagem fica super extremamente saturada, passando de todos os limites. Vou vir aqui na opacidade do Node e vou diminuir bastante, ó. Só pra gente dar uma saturadinha de nada. E tá passando do limite ali, né? Mas tudo bem, vou deixar isso aqui bem pouquinho só pra gente dar um ganho. Aí agora, o que que eu vou fazer, ó? Antes de eu continuar a vir aqui na teia, eu vou vir aqui na minha saturação limite, aqui nas minhas curvas, vou vir na minha curva de saturação por saturação. Eu vou pegar aqui o meu ponto mais saturado, vou até abrir essa curva aqui, ó, pra gente ter um pouquinho mais de área para trabalhar, né? E aí, olha o que eu vou fazer, vou até chegar aqui perto dele, ó, vou ver se eu acho um frame até que essa luz vermelha entre um pouco mais. Aqui, eu acho que ela tá entrando um pouco mais. E aí, ó, repara lá no meu Vector Scope, o que que vai acontecer na hora que eu começar a baixar aqui. E repara lá nele também, ó, o que que vai acontecer na hora que eu começar a diminuir a saturação. Eu vou diminuir aqui, ó. Olha como que o meu sinal vai se recolhendo. E olha como que a gente vai ganhando de volta informação na pele dele. Quando você tem uma saturação muito estourada, muito over, ela vira um borrão, tá vendo? Ó? Você perde detalhe. E aí, quando você faz isso daqui que eu estou fazendo, ó, você retrai a saturação máxima e ganha de volta esse detalhe que você estava perdendo. E uma coisa que você pode fazer, ó, vamos criar um outro ponto aqui diminuindo um pouquinho mais. A gente cria um outro ponto aqui e faz uma curva, ó, para manter a saturação das áreas menos saturadas. Eu quero que o centro permaneça saturado, mas que essas áreas em volta retornem um pouquinho, ó. Vou vir tipo aqui, ó. E diminuir aqui, ó. Um pouco mais aqui. Acho que aqui tá interessante. Olha como que a gente estava antes e olha como que a gente está agora. Como que a gente retorna essa saturação que estava gritante. Talvez até deixar ela se perder um pouquinho mais, ó. Olha isso, cara, como que volta o detalhe. É impressionante. Legal. Pronto, criamos aqui a nossa limitação da nossa saturação, certo? E aí, o que que eu vou fazer agora? Ó, eu quero preencher um pouco mais de cor esse centro aqui do meu Vector Scope. E para isso eu vou usar a teia, nosso Color Warper. Vou abrir aqui ele também para a gente ter um pouquinho mais de controle, né? E vamos lá. O que que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó. Conforme você vai passando pela imagem, ele vai te mostrando os pontos correspondentes aqui, né? Eu vou deixar essa malha bem abrangente mesmo, porque eu não quero fazer um detalhe, eu não quero fazer um ajuste localizado. Eu quero que o ajuste aconteça de maneira global mesmo, né? E o que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó. Eu vou pegar essas áreas menos saturadas aqui, ó, do azul, por exemplo, que estão mais próximas do centro do Vector Scope, e vou aumentar a saturação, ó. Olha lá o antes e depois. Percebe como a gente vai ganhando mais cor aqui, ó? Aumentar um pouquinho mais. Vou vir aqui nos verdes também, ó, nos cianos, e vou aumentar aqui eles também, ó. Olha lá como que a gente ganha cor. Percebe? Eu acho que tá super no caminho, cara.
Preenchemos mais aqui o nosso Vector Scope, aumentamos aqui a saturação. E aí, como a gente aumentou desse jeito, a gente está chegando lá próximo do limite. Talvez a gente possa vir aqui na saturação limite, vir aqui nas nossas curvas de novo e dar uma afinada nisso também, ó, para recuperar ali o máximo. Acho que aqui tá interessante. Legal. Evoluímos aqui no nosso look, né? Temos a nossa saturação acontecendo, as cores presentes. A próxima coisa que eu vou fazer aqui agora vai ser aplicar um glow para a gente aumentar um pouquinho a suavidade dessas altas luzes e inserir uma corzinha a mais. Vocês vão ver como. Vou vir aqui os meus efeitos, vou digitar glow. Apliquei, diminui aqui o threshold para ele pegar a imagem inteira, diminui aqui um pouquinho o meu spread. Vou vir aqui no meu Composite Type e colocar Soft Light. De cara ele fica meio over, né? Mas a gente vem aqui no Global Blend e vai diminuindo um pouco, ó. Aí eu vou trazer meu parede aqui de novo, porque a gente vai começar, quando a gente mexe com o Glow, a gente volta a mexer com a luminância da imagem, né? Vai ficando claro de novo. Aqui eu acho que tá interessante a suavidade que tá dando, mas aí o que eu vou fazer, ó? Eu vou vir aqui na cor, eu vou dar uma brincada, eu vou procurar uma cor que funcione bem com o nosso cenário, ó. Se a gente for navegando aqui, olha só quantas possibilidades a gente tem, tá vendo? Ó? De cores que a gente poderia inserir e resultados diferentes que a gente teria com cada escolha. E o que eu vou fazer, eu acho que vai ser o seguinte, eu vou vir aqui pro lado do amarelo, do verde, que ele vai dar uma misturada ali com o azul, ó, cria uns tons interessantes, sabe? Acho que por aqui tá legal, ok. E aí olha lá. Eu acho que ajuda. Acho que ficou interessante, acho que tá legal. E aí, ó, o que eu vou fazer agora? Tô sentindo de novo que as altas luzes ali no rosto dele a gente tá perdendo um pouco de informação depois que a gente aplicou esse glow. Talvez o que eu possa fazer, ó, vou vir aqui no meu HDR e vou baixar um pouquinho essas altas luzes. A gente mexeu no light, talvez só se eu trouxer esse light um pouquinho mais para trás aqui, ó, a gente já retorna ali um pouco das altas luzes do rosto dele. E eu acho que tá super interessante, cara. Aí agora para arrematar esse look, o que eu vou fazer? Vou vir aqui na minha redução de ruído, diminuir só um pouquinho, colocar aqui 3, essa imagem nem tá com tanto grão assim. Better. Colocar aqui uns 3 pontinhos, 2 pontinhos. Talvez aqui no Luma, aqui no Chroma, uns 5 pontinhos, como eu sempre digo também. O ruído digital acontece mais no canal de cor, né? No canal Chroma. Então, muito pouca diferença, velho. Essa imagem tá com bem pouco ruído. Aqui na camisa dá pra perceber mais. Talvez na compressão do YouTube você não esteja conseguindo ver, mas dá uma limpada, sabe? E agora, pra terminar de matar o look, vamos aplicar aqui um grão, né? Aquele toquezinho de cinema que a gente sempre gosta de dar. Vou colocar aqui o meu favorito, 35400T. E vou manter ele na intensidade máxima mesmo, sem dó. Tá lindo, cara. E aí é isso, ó. E é aquilo que eu sempre falo também, né? Quando você sabe que o seu look ficou bem construído, quando ele cola fácil em outra cena. Então eu tenho aqui uma outra cena, ó. Vamos ver como é que fica na hora que eu faço a aplicação? Vou só copiar e colar, ó. Puf. Nossa, velho. Eu acho que funcionou. Não sei você, mas eu acho que deu liga. Colou legal. Eu acho que rolou demais, cara. Olha aí, velho. Vamos dar uma olhada na cena lá do close dele, como é que fica? Escolhi aqui um ponto interessante, que a gente tem a luz chegando no rosto dele e tal. Vamos ver aqui, ó. Aqui tá interessante. Vamos ver como é que cola. Aqui, ó, já ficou um pouquinho mais escuro, porque a gente tá no contraluz. Mas aí o que você pode fazer, ó? Vou vir aqui no contraste e vou baixar um pouquinho o meu pivô para abrir um pouco mais as sombras do sinal. Vamos ver o que acontece. Pronto. Só baixei aqui um pouquinho o pivô, já está regulado, ó. Um ajuste aqui nas primeiras correções e nossa cena já está certinha, ó lá. Vamos voltar aqui para nossa principal. Então vamos agora desabilitar todo mundo e vir habilitando um por um para ver o look que a gente construiu. Primeira coisa que a gente fez,
setar o nosso IDT e o nosso ODT, a nossa transformação inicial, né? Temos agora a nossa imagem no espaço de cor Rec. 709. Aí fizemos um ajuste de contraste que só funcionou porque a gente estava em preto e branco, né? Se a gente estivesse vendo com essa invasão de cores aqui, a gente não ia conseguir enxergar direito. Aplicamos um mapeamento da luminância para lidar com essas altas luzes que estão acontecendo. Fizemos o white balance da nossa imagem, já colocou tudo no lugar, já fez um super passo aqui no nosso visual. Aí mexemos aqui com HDR para trazer um pouquinho de volta as informações das altas luzes, das baixas que estavam se perdendo. Um toquezinho na saturação para a gente ganhar um pouquinho de separação de tons. Criamos aqui um limite de saturação máxima para não perder a informação onde a saturação estava fritando. Criamos aqui um ajustezinho na teia para aumentar a saturação dos tons que estavam lá no fundo, tá? Ocupar mais o meio do Vector Scope. Aplicamos um glow com um pouquinho de cor para, né, dar um temperinho a mais no nosso visual. Redução de ruído, grão, e é isso. E por hoje é isso. Como eu disse lá no início, o importante desse tutorial não é a escolha do visual que eu quis criar, mas sim os aspectos técnicos que você precisa estar atento quando você estiver colorindo. Porque aí, independente do que você escolher fazer, você vai conseguir fazer bem feito. E já sabe, né? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou fala comigo lá no Instagram que eu vou te responder. Até a próxima!